Olá, muito boa noite para todo mundo. A ranchada em beira de rio, enfiada nessa boca de sertão, a pionada do Terra Viva DBO na TV, que é festeira, já estava ficando incomodada de ficar escutando só o pio do corujão e resolveu então convidar os companheiros e companheiras boiadeiros ou não, do Brasil inteiro, para pegar na lida conversadeira e violeira, que vai começar justamente agora com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Correndo com o serviço para dar conta dos comentários faltantes a respeito de alguns assuntos importantes do noticiário do setor pecuário em geral, a gente ainda está devendo aos companheiros e companheiras boiadeiros a nossa análise a respeito do caso do acordo de liberação comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Aquele mesmo que todo mundo achava que tinha morrido e sido enterrado, mas pelo jeito parece que foi ressuscitado. Pois o que tem para ser contado é que, depois de terem praticamente desistido da negociação, representantes dos dois blocos anunciaram na semana passada que finalmente tinham resolvido todas as pendências e o acordo estava pronto para ser assinado. A questão é que, desde que essa história começou, a gente já escutou essa conversa de que estava tudo certo dezenas de vezes. E por conta disso, logicamente, é muito mais fácil duvidar do que acreditar, né? Pois quase imediatamente depois do anúncio, o povo lá da nossa diplomacia acabou reforçando a desconfiança geral, fazendo a lembrança de que em 2025 deve entrar em vigor a lei da União Europeia que proíbe e castiga com duras penalidades a importação de produtos de áreas desmatadas depois de 2020, sem levar em consideração se, pela legislação brasileira, no nosso caso, né, o desmatamento foi feito dentro da legalidade ou não. Aí o vivente só precisa ser minimamente esperto para perceber o absurdo da situação que seria criada se o acordo fosse assinado agora, porque o Brasil, assim como o Mercosul, né, deixaria escancarada a porteira do seu mercado para os produtos da Europa, mas certamente teria a maior parte das suas exportações proibidas por causa desta questão da lei do desmatamento. Tendo a perfeita compreensão de que esta pretensão dos países lá do outro lado do Mar Oceano representa uma gravíssima ofensa à inteligência dos povos aqui da América do Sul, o governo brasileiro tinha pedido que a aplicação desta tal legislação fosse cancelada, ou pelo menos adiada em 1 ou 2 anos, porque do jeito que ela está, não dá nem para conversar. Mas eles nem pensaram direito e já mandaram dizer que o pedido não foi nem será aceito. Pois o Brasil tem uma lei ambiental extremamente rigorosa, que protege efetivamente o meio ambiente, coisa que a Europa não fez no passado. E este trabalho nosso merece deles o máximo respeito. Mas a gente também sabe perfeitamente que, em vez de respeitar, a União Europeia acha que ainda pode continuar com o chicote colonial na mão, ameaçando quem não aceita mais ser colonizado, né? Pois já passou da hora de parar com essa negociação, que no fundo virou só uma encenação, e mandar essa gente ir catar coquinho em outro lugar do mundo. Quase tudo é a vida que nos ensina, mas quando a lida sai do que está na rotina e já é sabido e desvia para um rumo desconhecido e enganoso, aí o caso é de procurar um especialista no assunto dificultoso para ajudar a arrumar uma solução. E é para isso que a gente criou e apresenta agora, aqui nesta nossa sessão, nesta nossa função noticiarista, a sessão chamada Conversa com o Analista. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estamos aqui para mais uma Conversa com o Analista. E a pergunta de hoje é: de que maneira a forte estiagem e as grandes queimadas desse ano devem influenciar no ano que vem o custo da produção do boi gordo e o preço da carne ao consumidor? Boa pergunta, né? A resposta é que é difícil. Não, essa estiagem ela tem sido tão intensa e está conosco há tanto tempo que nós certamente teremos problemas com a recuperação das pastagens e, em função disso, a gente vai ter que usar suplementos, né? Esses suplementos já subiram de preço. Então, os custos de produção da bovinocultura devem subir, não é? E assim como a gente vai ter um atraso na semeadura dos grãos, a gente deve ter
produtividade menor, que a janela de semeadura está se estreitando. Então, em função disso, os coprodutos da produção de grãos, como tortas, melaço, farelos, etc., também devem ser produzidos numa proporção menor e os preços também devem ficar mais caros. Então, o que a gente pode esperar para o ano que vem, em função dessa seca bíblica que a gente tem passado, é aumento de custo de produção para o pecuarista e, naturalmente, preços maiores para o consumidor final, para o que está lá na cidade, né? A gente deve ter carne mais cara no mercado varejista, tá? Mas isso não é é porque nós estamos no ciclo de alta de preço do boi. Não, a gente ainda está saindo do ciclo de baixa, os preços estão reagindo agora porque a gente está nesse clima bastante inclemente, né? A gente tem gado confinado, é isso que tem salvado a pátria, gado confinado sendo confinado, e o ano que vem é que nós vamos ter certeza se realmente o ciclo virou ou não. Mas você pode contar assim com maiores dificuldades de produção, e em função disso, preços maiores. Agora a gente só precisa ver se o produtor rural vai conseguir repassar esse aumento de custo. Porque a gente sabe que quem produz commodity não manda no preço. Quem manda no preço é o consumo dessas commodities. E carne bovina é uma commodity. É isso aí, agradeço a pergunta. Desejo a você, especialmente, bons negócios, boa saúde, e aos que nos estão ouvindo, a mesma coisa. Até a próxima. E sendo esta função dirigida pela simplicidade e regida pela celebração da nossa amizade, mais uma vez a gente faz a renovação do convite para que o companheiro boiadeiro que nos acompanha pela televisão também participe desta apresentação, para contar aqui como é que está indo a vida e como estão sendo resolvidas as dificuldades que de vez em quando atrapalham o andamento da lida. Para isso é só mandar uma mensagem eletrônica para pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br. Ou fazer uma ligação telefônica para o nosso número de WhatsApp, que é o 11 941740716. Eu vou falar de novo. 11 941740716. Faltando ainda um bom pedaço de chão para terminar de atravessar o cerrado e entregar o gado na estação para embarcação, o patrão da comitiva deu ordem para fazer aqui uma parada de descanso na beira deste remanso, mas é já que a boiada vai voltar para a estrada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Não é de hoje nem de ontem que a pecuária brasileira embarcou na jardineira da modernidade e abraçou a tecnologia. E o resultado foi um extraordinário aumento da produtividade da boiada e da lucratividade da nossa atividade, né? Mas como todo processo de crescimento acaba tendo algumas dores, com a diminuição da idade da primeira prenhez e com o peso maior dos bezerros no nascimento, as novilhas passaram a apresentar mais problemas de parto. E em algumas fazendas, essa consumição está derrubando o rendimento do rebanho na reprodução. Pois então, para fazer um enfrentamento dessa situação e campear uma solução, o pessoal da ANCP, que é a Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, acaba de tirar do forno um estudo que vai ajudar a identificar e selecionar as fêmeas novas que tenham geneticamente a característica de facilidade para parir suas filhas e filhos. E para entender direito como é que isso pode ser feito, a gente conversou recentemente com a médica veterinária Maria Paula Negreiros, analista do setor de genótipos da ANCP, e sendo o assunto atual e de grande interesse, está todo mundo convidado a rever a gravação que foi feita naquela ocasião. Boa noite, Maria Paula. É uma satisfação receber sua visita virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico e internetico. Seja muito bem-vinda e fique perfeitamente à vontade, porque a casa é sua, viu? Obrigada, Sidney. Satisfação é minha de estar com vocês aqui hoje e para falar de assunto bom, né? Assunto que é produtivo. Muito bom.
Ô Maria Paula, com matrizes cada vez mais novas, né, e com bezerros cada vez maiores, uma hora isso ia dar problema, né? Como é que foi que a gente chegou a essa situação, hein, Maria Paula? É isso mesmo, Sidney. Como você mesmo comentou no começo, né, a seleção intensa para crescimento, nós tivemos desde os primórdios da seleção na raça Nelore, a intensificação da seleção para crescimento, nós queremos peso, né? Então, com a intensa seleção para crescimento e agora a era das precocinhas, a intensa seleção também para precocidade, culminou nesse problema, na ocorrência de partos distóxicos. Por quê? Porque as novilhas estão parindo cada vez mais cedo, a idade ao primeiro parto está menor, está inferior e a seleção para crescimento é intensa. Então, parir um bezerro de alto peso, de grande tamanho, uma precocinha, parir um bezerro de elevado tamanho é prejudicial para ela, né? Então, em vista disso, em vista desse problema e de relatos de fazendas associadas à NCP, né, visto dessa demanda, surgiu a necessidade de criar essa DEP, a DEP de facilidade de parto, que vai ser lançado esse ano, vai ser uma novidade lançada pela NCP, especialmente para as precocinhas. É uma DEP para ser usada na seleção das precocinhas, para evitar a questão de problemas ao parto. O que é que pode acontecer com as novilhas que tiverem problemas na hora de parir a sua primeira cria, Maria Paula? Isso. Em relação ao parto distóxico, né, que a gente fala quando é um parto que tem problema, um parto que enroça, que precisa de algum auxílio humano, né? Esse parto ele pode ser prejudicial para desempenho reprodutivo e produtivo dessa fêmea, né? Então, vai prejudicar a fertilidade dessa fêmea ao longo da vida dela, vai diminuir a taxa de concepção, sem contar também nos danos que isso pode trazer ao bezerro, né? Pode aumentar a taxa de mortalidade desse bezerro, não só do bezerro, mas da vaca, que o parto pode desencadear em morte da vaca também, né? Ou morte do bezerro, e também ser prejudicial para o desempenho desse bezerro ao longo da vida dele, por conta desse evento que ocorreu durante o parto, né? Agora, falando em termos de seleção e melhoramento genético, né? Por que é que não dá para voltar atrás, nem nessa questão da seleção pela idade das matrizes, nem no tamanho dos bezerros? Isso mesmo, Sidney, porque a gente chegou nisso, né? O nosso desejo era trazer a idade, diminuir a idade ao primeiro parto da fêmea, né? Selecionar para precocidade sexual. Nós sabemos que quando nós selecionamos para a idade ao primeiro parto, né, reduzir essa idade ao primeiro parto, nós garantimos que essa fêmea ela possa entregar um bezerro a mais ao longo da vida dela. Então, a cada ano que a gente encurta na prenhez dessa fêmea, a idade ao primeiro parto dela, nós vamos garantir um bezerro a mais ao longo da vida dessa fêmea, né? Então, se nós atingirmos esse objetivo, que é reduzir a idade ao primeiro parto, e também nós também não podemos perder em seleção para desempenho, né? Em peso, então nós não queremos que nasça um bezerro pequeno, um bezerro que não vai desenvolver, nós temos que ter uma ferramenta, uma outra saída, né? Uma ferramenta auxiliar de seleção. Então, foi com esse objetivo que surgiram os estudos para facilidade de parto, né? Visando uma alternativa de seleção, uma ferramenta que vai auxiliar o criador a utilizar as precocinhas, mas também sem perder desempenho nos bezerros e ao longo da vida do crescimento desse animal. Como é que é, então, esse caminho aí que você está falando, né, que vocês estão encontrando para resolver essa questão? Como é que foi feito esse estudo e o que ele está oferecendo para o pecuarista? Isso. Esse estudo, ele já tem 5 anos, desde 2019, começou-se a investigar essa característica por demanda dos criadores, então em busca de procurar uma solução para a demanda do mercado, né, que as precocinhas estavam com muitos relatos de problemas ao parto, então em busca de solucionar esse problema, essa demanda dos criadores, foi realizada uma parceria entre a NCP, Alta e Melhora Mais, para buscar uma solução. E aí que surgiu a ideia da facilidade de parto. Desde então, nós estamos coletando dados de facilidade de parto, o dado relacionado ao parto, né? Então, se aquele parto teve uma assistência ou não, além do peso ao nascer também, que é outra informação que as fazendas nos mandam. Então, nós já temos um banco de dados compilados aí de aproximadamente 39 mil dados de facilidade de parto. Esses dados já estão incorporados na nossa base, já foi rodado análises preliminares,
testes para verificar a robustez dessa avaliação, né, dessa característica, para verificar se realmente é viável a seleção para essa característica. Então, já são 5 anos de estudo e a partir das análises e comprovada a robustez da característica, ela será lançada esse ano, agora em agosto, na Expo Genética, em Uberaba, no nosso seminário da NCP. A DEP de facilidade de parto vai estar disponível para os criadores associados à NCP. Maria Paula, eu queria agradecer demais a sua participação, dar os parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo, né? Mandar um abraço para você e para todo mundo aí da NCP e até a próxima. Obrigado, viu? Obrigada, Sidney. Abraço para vocês também. Até mais. Com o berrante avisando lá adiante que a ponteira já está quase chegando na porteira da ramada, a gente vai fazer o que a gente só vai deixar ajustar um pouquinho mais a boiada para fazer uma parada ligeira, retomando ali da marchadeira em seguida e indo já para a parte derradeira da jornada, quando o nosso tempo será ocupado com o destrinchamento e o andamento da negociação do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. O setembro já está empacotado e guardado nos arquivos da história, o outubro já começou a sua trajetória no calendário, mas no nosso mercado pecuário o carretão continua largado e desinvestado na subida do estradão. O nosso intervalo não vai demorar mais do que 3 minutos e um caquinho, e é já que a gente vai voltar, aguarde. O seu Agenor mandou dizer, para quem ainda tem gado engordado, que ele é comprador, mas o compadre Zé Amado já avisou aqui, a boiada dele só sai do retiro do tabuado se o preço oferecido for compensador. Pois então, para ajudar nessa negociação, a gente passa a fazer aqui a contação do caso acontecido no mercado do boi gordo e de como foi a variação da sua cotação. Este comportamento do tempo de querer apostar corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver quem é o mais ligeiro, já é rotineiro e não chega a ser surpresa para os companheiros e companheiras boiadeiros. Tanto que o setembro já foi mandado para os arquivos da história e, no seu lugar, o outubro acaba de começar a sua trajetória no calendário, né? O que não estava sendo esperado, pelo menos não desse jeito que a gente está vendo atualmente, é a extraordinária firmeza do nosso mercado pecuário, com a praça boiadeira praticamente desconhecendo o que é começo, meio e fim de mês, e subindo a ribanceira dia após dia em desabalada carreira. Aí o companheiro boiadeiro fica querendo saber até onde vai essa alta, né, para tentar pegar aí a melhor cotação. Mas o problema é que achar a resposta certa para esta questão é mais difícil do que ganhar na loteria, a menos que o vivente tenha parte com as artes da adivinhação. Pois então, para não arriscar de dar um passo errado na negociação da boiada, o procedimento mais indicado é fazer um bom planejamento e ir vendendo de forma compassada, garantindo assim uma boa média no fim da temporada, em vez de ficar contando só com a sorte, né? E vale a pena também não esperar mais e comprar já a reposição, porque o preço do gado novo também está igualmente em forte recuperação. Passando tudo na peneira e guardando no jacá para esperar a gente terminar de prosear, repare a companheira fazendeira que no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 20 das 32 regiões pesquisadas rotineiramente em todo o Brasil. E de novo, em todas essas praças consideradas, a arroba subiu. A lista destas arribadas foi puxada por Dourados, em Mato Grosso do Sul, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 275 e a vaca para R$ 260, para pagamento a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. No mesmo trieiro de Morro Acima foi Três Lagoas, onde o macho passou para R$ 270 e a fêmea para R$ 245. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, e também na região sudoeste, o boi pulou para R$ 235. No norte do estado, o macho foi reajustado também para R$ 235 e a fêmea para R$ 215. No sudeste mato-grossense, o preço novo do boi é R$ 237. No oeste da Bahia, aumentou tudo, com o macho valendo agora R$ 247 e a fêmea R$ 230. No sul baiano, o boi só sai se for por pelo menos R$ 242. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o dono do frigorífico mandou avisar que o macho melhorou para R$ 262.
No norte do estado, o vento bom que bateu no mercado levantou todos os preços da praça, sendo que o do boi foi para R$ 260 e o da vaca para R$ 245. No Triângulo Mineiro, o fazendeiro está vendendo macho a R$ 255. Em Goiânia, capital do Goiás, o boi arredondou R$ 260. No Rio de Janeiro, o preço mínimo do macho é R$ 265. No Espírito Santo, para sair negócio, a conversa tem de começar com o boi a R$ 245. Correndo com a recitação para dar tempo de ler toda a relação, fique também o companheiro boiadeiro informado de que o preço mínimo do macho no norte do Tocantins, quer dizer, no norte do Tocantins o macho avançou para R$ 242 e a fêmea para R$ 222. No sul tocantinense, o boi foi promovido para R$ 245. E em Paragominas, no Pará, a vaca encareceu para R$ 217. A fêmea também subiu sozinha nas Alagoas, sendo negociada agora por R$ 230. No oeste do Maranhão, o comprador já está aceitando pagar pelo boi R$ 240 e pela vaca R$ 213. E no noroeste do Paraná, quem quiser comprar macho vai ter de desembolsar R$ 270 ou mais. Esta boiada que eu estou levando para vender, eu nunca mais vou ver. E na próxima empreitada é uma outra que será levada. E se é assim na lida, também é do mesmo jeito na vida. O mundo vai passando num galope desembestado, como se o sertão fosse um cavalo redomão que hoje está aqui e amanhã está do outro lado, vencendo chão e poeira no estradão sem nunca fazer parada para deixar sossegar a alma cansada do peão. No sertão tudo é poesia e, seja na lida ou nas coisas da vida e de todo dia, o que não falta para o caboclo é motivo de inspiração, né? E foi por conta dessa fartura de boniteza e de riqueza que a natureza deu de presente para o povo sertanejo que a gente começou a escrever estas prosinhas rimadas recitadas aqui no fechamento da nossa função, que depois foram ajuntadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se o companheiro e a companheira boiadeiros ou não ainda não leram e ficaram querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, que custa bem menos do que uma roupa de vaca, podem falar comigo mesmo no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou escrever um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou achar meu nome lá no Facebook e me mandar uma mensagem. Levando a lida de vencida, a comitiva anuncia a retirada e na despedida já deixa resolvida e combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.